Gente, por que que Satanás tem tanto ódio assim da gente? Isso é uma coisa muito antiga, né? E vem desde a primeira terra. Porque a primeira terra foi entregue ao governo de Satanás e de seus anjos, né? Tanto a terra quanto os habitantes dela, né? Você percebe lá em Gênesis que ali houve uma inundação muito pior do que o dilúvio de Noé, porque no dilúvio de Noé Deus só abriu as comportas do céu, certo? No dilúvio de Lúcifer, Deus derrubou o domo que tem lá em cima, que já fala que é como espelho fundido. Deus derrubou o domo. Então todo o firmamento caiu, desabou, houve uma inundação. Como é que você percebe isso? Porque Gênesis 1 lá está tudo cheio de água e embaixo da água tem terra. Deus não disse haja água e não disse haja terra. Você percebe? Então ali foi uma recriação, né? E em Isaías, em Ezequiel, Deus fala sobre o Éden de Lúcifer, né? Quando fala sobre ele, fala estivesse no Éden, jardim de Deus. Então, houve um Éden primordial, Éden de pedras preciosas. Essa terra que foi destruída foi reconstruída numa nova formulação, uma terra orgânica e não mineral, e foi entregue a um novo ser que não era feito de pedras preciosas como Lúcifer, né? Mas que era feito de barro. Olha só. E a Bíblia diz que Deus colocou os seus tesouros em vasos de barro para que ninguém se glorie, né? Então, aquela terra que pertencia a Lúcifer foi entregue a Adão e Eva. Ali foi a primeira ira dele. Mas quando ele quis fazer Adão e Eva pecar, ele pensou no seu coração que ia colocar no coração do homem o sentimento de rebeldia, assim como ele tinha, né? De que queria ser semelhante ao Altíssimo, de que houve ali uma multidão de pecados, corrompeu o seu santuário, corrompeu o seu comércio, o seu interior se encheu de violência. Mas a Bíblia diz que ele ali formulando no coração de Eva, né, a rebeldia, dizendo, olha, Deus não quer que você seja igual a ele, conhecendo o bem e o mal, ele está te privando. Mas quando Deus perguntou para Adão por que ele estava escondido, ele falou, eu vi o Senhor vindo no jardim do Éden, eu ouvi os seus passos e eu temi. Então ele não conseguiu colocar a rebeldia no coração do homem, né? Embora fez o homem pecar, foi ali que Deus decidiu enviar Jesus. Decidiu não, porque pela onisciência, Pedro fala que Jesus é o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Mas ali a postura do homem de não se rebelar, mas de mesmo no seu pecado temer a Deus, aquilo ali foi o que fez Deus enviar o cordeiro para pagar o preço pelos nossos pecados, né? E o sacrifício de Cristo na cruz foi introduzido na eternidade pelo Espírito Eterno, e esse sacrifício chegou até Adão por causa da eternidade. Então, quando Deus ali sacrificou um animal, que provavelmente era um cordeiro, para fazer peles, né, de roupa ali, para cobrir Adão e Eva, ali não era uma simbologia para Jesus, ali já era Jesus, porque o sacrifício dele já estava na eternidade. Eita glória, isso é profundo. Então o ódio dele vem a partir daí, o ódio dele por nós vem por causa de Jesus e o perdão dos nossos pecados. Vem porque o homem foi feito imagem e semelhança do Criador e o diabo não é imagem e semelhança. E porque nós somos feitos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Tem um vídeo onde eu falo sobre as 12 bênçãos que Jesus conquistou na cruz, né? E todas essas coisas deixam o diabo enfurecido, né? É o perdão dos pecados, é a justificação, é a reconciliação, é ser herdeiro do mundo vindouro, é ser governante da terra no reino milenar, é receber os dons do Espírito Santo. Tá entendendo? É ter autoridade sobre os demônios, é ser um anunciador das boas novas, poder pregar e ser também um reconciliador de outras pessoas. Então, a cruz de Cristo conquistou muitas coisas, né? E de todas essas coisas o diabo tem ódio de nós. E é por isso que Paulo fala que
Nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nem a altura, nem a profundidade, nem os principados, nem as potestades. E por que Paulo cita principados e potestades? Porque o desejo de Satanás é afastar-nos de Deus, mas o amor de Deus é tão grande e a reconciliação no sangue de Cristo é tão grande, tão forte e tão poderosa que nada, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, não importa qual é o demônio e de qual profundeza ele está emergindo, como lá em Apocalipse que fala da besta que emerge do abismo, ela também não tem o poder de nos separar do amor de Deus, porque até os santos que morrem no Apocalipse ali perseguidos pelo anticristo, a Bíblia diz que são fiéis até a morte e não amaram as suas vidas até a morte, é o que o texto diz, né? Antes se entregaram, não amaram as suas vidas, não amaram o seu sangue, não amaram o mundo. Então, quer vivamos, quer morramos, nós estamos nele, ele em nós e nada nos separa. E esse é o ódio do nosso inimigo. Tá bom? Fica na paz.